Glória a Deus. Salmo 42. E o verso primeiro, irmãos. Glória a Deus. Vamos abrindo a Bíblia e cantando assim. Vamos tentar cantar um pedacinho de um hino. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar. Amém, Jesus. Salmo 42, verso 1, irmãos. Como a corça brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Quantos em vez de corça tem cervo? E quem tem corça? Amém. Sentai-vos, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Como a corça brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Corça é feminino, corso masculino, o macho. Aqui para nós, geralmente nós chamamos de veado, né? Mas a corça, irmãos, ela é um pequeno animal, ela não é grande, ela mede de 90 centímetros a 1,35 m aproximadamente. É um animal bastante indefeso, né? Se for a fêmea, ela não tem galhadas, não tem chifres, como queiram, né? As galhadas, elas estão apenas na cabeça do macho. E geralmente é usado quando ele disputa alguma fêmea. Então, quando você vê o macho com aquelas galhadas, a questão ali não é tanto a defesa dos predadores. Também pode ser usada, mas geralmente a galhada do macho é mais usado na conquista de uma fêmea. Muitas das vezes tem que brigar para disputar a fêmea. Uma coisa que eu não sabia, todo ano aquelas galhadas caem no outono e crescem. Então todo ano há uma troca, né? Então é um animalzinho dócil, não tão dócil porque é selvagem, mas se fosse pego para criar seria bastante dócil e bastante indefeso. Então, quando lemos aqui como a corça brama pelas correntes das águas, a primeira ideia que a gente tem aqui no versículo é que ela está com sede. Se você olhar o versículo 2, diz, a minha alma tem sede de Deus. Então, quando você lê aqui o verso 1, a primeira visão que nos dá, o primeiro entendimento nosso, é que o salmista está falando apenas da sede de Deus. Mas quando você analisa um pouquinho mais a fundo como é uma corça, você vai entender que o salmista não está falando apenas de sede. Mas a corça, geralmente, é um animal que ela gosta de viver próximo das águas. E a questão aqui não é que ela goste, é que ela precisa das águas. Precisa das águas para matar a sede e precisa das águas também, irmãos, porque a corça, se ela fica muito tempo longe das águas, ela cria um odor muito forte. Ela fede, literalmente. E esse odor que ela cria por estar longe das águas, porque ela necessita beber, necessita se banhar, e se ela fica longe das águas, ela passa a ter um odor forte, e esse odor faz com que os predadores achem ela com facilidade, porque quem sabe que os predadores,
eles caçam usando o faro. Quem sabe disso? É muito pouco usando a visão quando enxergam. Geralmente eles farejam e eles vão pelo cheiro da presa. Então a corça, ela sabe que se ela ficar muito tempo longe da água, ela vai sentir sede e, mais difícil ainda, ela vai passar a exalar um cheiro muito forte. E este cheiro vai atrair os predadores. Então por isso ela diz assim, o salmista diz: como a corça brama pelas correntes das águas, assim a minha alma também suspira por ti. O salmista aqui, ele não está apenas com sede. O salmista aqui, ele está enfrentando inimigos. Inimigos cruéis, inimigos que não têm piedade e nem misericórdia. E ele está tendo dificuldade para escapar dos seus inimigos. Os irmãos sabem que existem situações de perigo que só Deus para nos guardar, né? Então, quando você lê o livro de Salmos, muitas das vezes você vai encontrar a seguinte expressão: livra-me, ó Deus, dos homens sanguinários. O salmista dizendo: Deus, me livre do homem que é sanguinário. Muitas das vezes o salmista diz: me livra da língua mentirosa. Muitas das vezes o salmista diz que se o inimigo pudesse, teria engolido ele vivo. E isso também acontece na nossa vida, irmãos. Ou vocês acham que inimigos só teve o salmista? Quem sabe que nós também temos inimigos? Levante a sua mão e diga amém, Jesus. Né? E o pior dos inimigos não é aquele inimigo declarado, mas é aquele inimigo que se traveste de amigo. É aquele amigo que às vezes almoça com você, toma café contigo. E é duro falar isso, às vezes congrega até na mesma igreja que você. Às vezes canta no mesmo grupo que você, não que haja aqui, mas estou falando de uma forma geral, quem me entende, diga amém. Às vezes ocupa o mesmo altar que você ocupa, se traveste de amigo, mas na verdade não é amigo. Mais vale um inimigo declarado do que um inimigo oculto, amém, meus irmãos? Porque se o inimigo é declarado, você se defende, mas quando ele é oculto e às vezes travestido de amigo, não tem como você se defender. Muitas das vezes o inimigo trai você com um beijo. Não foi assim com Jesus? Se alguém esperasse Judas com espada, ele não veio com espada. Quem é que estava com a espada? Era Pedro. Pedro estava com a espada, Judas estava com o beijo. Mas o amigo de Jesus era Pedro, mesmo com a espada. Judas com o beijo não tinha nada de amigo, era um traidor. Então nunca julgue as pessoas pela aparência. Ah, mas o cara tem cara feia. Cara feia não quer dizer coração feio. Tá? Então muita gente, cuidado com esse papo aí de a primeira impressão que fica, que isso é mentira. A primeira impressão ela vai terminar. Você pode até se empolgar, você pode até se enganar na primeira impressão sua. Da mesma forma como Samuel, Deus lhe disse: vai à casa de Jessé, eu tenho me provido de um rei lá da sua casa, vai lá e unge. O Samuel foi com tudo. Primeiro Samuel 16, ele encheu o vaso de azeite e foi para ungir. E quando chegou lá, ele ficou fascinado pela primeira impressão que teve dos filhos de Jessé, Eliabe, Samabe, Nadab. E quando ele olhou aqueles rapazes, ele disse: olha, certamente é isso aí, o ungido que Deus vai separar. E sabe o que Deus disse? Você olha para a aparência, mas eu olho para o coração. Eu conheço o que está dentro do coração do homem. Deus, ele não se engana pelas nossas aparências. Deus olha para aquilo que nós temos dentro dos nossos corações. Então, Deus, ele não se leva por aparência, irmãos. Se tem uma coisa que não engana a Deus, é a aparência. Engana, às vezes, na hora de casar. Ah, como é linda. Depois você descobre que aquela beleza não era tudo. Ah, como é lindo. Aí, de repente, você casou e aquela beleza não era tudo que parecia, né? Engana a aparência em algumas áreas da nossa vida. Agora, Deus não se deixa enganar
pelas nossas aparências. Amém? Então, louvado seja Deus. O salmista, rodeado de inimigos, tendo dificuldade para fugir, ele se compara com uma corça. Porque quando a corça ela vê o predador, sabe o que ela busca? Ela busca as águas. O que ela faz? Ela entra dentro das águas e ela vai nas águas profundas, porque ela nada. E quando ela entra nas águas profundas, a única coisa que ela deixa de fora é o focinho. E os predadores, eles chegam até a beirada do rio, mas não entram, porque eles têm medo de se afogar. Então eles ficam esperando a corça sair, só que ela não sai, ela fica lá dentro, com o focinho de fora respirando e nadando, até que os predadores se cansem, desanimem, se vão, e aí sim ela sai em segurança, ela sai tranquilamente e está livre dos seus predadores. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, quando a corça ela fica muito tempo longe das águas, ela passa a exalar um odor, um cheiro forte. E, curiosamente, irmãos, a Bíblia fala em Efésios 5:26 que a palavra de Deus é comparada com o que? Alguém lembra? Efésios 5:26? Com a água. Então, a palavra de Deus, ela é comparada com a água. A água que nos lava. A água que nos purifica, viu, meus irmãos? A água que remove a nossa sujeira. A água que remove as manchas. A água que remove o mau cheiro do pecado que havia na nossa vida. Nós cheirávamos mal. Talvez você diga, não, pastor, eu sempre fui zeloso, sempre fui um cara higiênico. É verdade, mas higiene não significa aqui nessa noite que uma pessoa que tenha boa higiene, ela não venha exalar o cheiro do pecado, meus irmãos. Nós exalávamos o cheiro do pecado. Sabe como é que o diabo estava, irmão? Estava atrás da nossa porta. Estava no nosso caminho. O diabo estava nos oprimindo. Quantos de vocês que chegaram na igreja oprimidos, endemoniados, carregados de tudo aquilo que não prestava? Por quê? Porque nós vivíamos longe de Deus, longe da palavra, e o mau cheiro do pecado estava na nossa vida, meus irmãos. Mas quando aceitamos a Jesus como Salvador e que nos aproximamos da palavra que nos lava, o cheiro do pecado foi removido da nossa vida. Quantos nessa noite exalam o bom cheiro de Cristo no seu dia a dia? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Hoje você não exala mais o cheiro do pecado, mas hoje você exala o cheiro de Cristo. Amém, meus irmãos? Então, nós não podemos ficar longe de Deus. Querido, você que está afastado, irmã, a senhora que está afastada, né? Você está cheirando muita carne. Você está exalando muito cheiro do pecado. É muita coisa errada, às vezes, na vida do homem, na vida da mulher. E a pessoa, ela deixa de exalar o cheiro, o perfume de Cristo, e ela passa a exalar o cheiro do pecado. E aí o diabo diz, opa, estou sentindo um cheiro diferente nesse aí ou nessa aí. Esse não é o cheiro de Cristo. O cheiro de Cristo na vida da igreja afasta o diabo. O diabo não chega. Quando ele sente o perfume de Cristo na vida da igreja, ele sabe que quem reina na vida daquele homem, na vida daquela mulher, na vida daquela igreja, é o Senhor Jesus Cristo. E aí ele se mantém distante. Mas quando o diabo, ele sente o cheiro do pecado, ele diz, opa, pelo jeito não está orando mais. Porque quando a pessoa deixa de orar, irmão, ele passa a exalar o cheiro de coisa ruim. Pelo jeito não está lendo mais a Bíblia. Agora só lê o Google. Bíblia nada, só Google, né? Bíblia nada, agora só YouTube. Bíblia, muito pouquinho, pastor, só rede social. Bastante postagem.
E aí vai exalando o cheiro do orgulho, o cheiro da cobiça, o cheiro da vaidade, o cheiro dos desejos da carne que vão aflorando na pele. E o diabo ele vai sentindo, meu querido, se um cachorro ele consegue sentir o cheiro do dono a uma distância enorme, se um cachorro ele conhece o cheiro do seu dono, ele conhece o barulho do motor do carro do seu dono. Se um cachorro abandonado, na maioria das vezes ele consegue voltar para casa usando o seu faro. Tu imagine o diabo como é um bom farejador, meus irmãos. O diabo sabe onde te procurar, o diabo sabe onde te achar. O diabo ele conhece quando nós estamos bem, e o diabo também conhece quando nós estamos mal. Quando nós estamos bem, o diabo nos respeita e se mantém longe da gente. Mas quando nós estamos mal, o diabo ele vai se aproximando e vai oferecendo perigos para a nossa vida, meus irmãos. Nós precisamos de Jesus na nossa vida, meus irmãos. Amém? Precisamos da palavra. Querido, Jesus falou assim: aquilo que a boca fala, o coração está. Jesus falou isso? Será que Jesus se enganou, meus irmãos? Ah, pastor, um crente que não fala de Jesus para ninguém. Um crente que não fala da salvação para ninguém. Um crente que em vez de cantar um hino, ele fica cantando uma música secular. Um funk, um sertanejo. Um crente que em vez de falar um versículo da Bíblia, ele fica maldizendo aquele ou aquela. Um crente que em vez de ter o nome de Jesus nos seus lábios, na sua língua, tem o nome do inimigo às vezes. Um crente que em vez de abençoar, ele passa o dia todo amaldiçoando a todos. Um crente que em vez de agradecer a Deus pelo que tem, pelo que o Senhor vem fazendo na sua vida, ele passa o dia murmurando, reclamando, vitimizando a si mesmo, dizendo que é um coitado, que é uma coitada. Meu irmão, aquilo que existe no coração do homem é aquilo que existe aquilo que existe na boca, que é falado na boca, é aquilo que está no coração do homem. Amém? Quem não tem coisa boa no coração não consegue falar coisa boa. Às vezes você olha para uma pessoa, você até gosta do que você vê. Nossa, deve ser bem crente. Aí quando você aproxima, o cara é maldizente, xinga, fala só que não convém. Aí você diz, meu Deus, olha como a gente se engana, né? Tão bem vestido e tal, mas olha só o que esse cara fala, né? Às vezes briga na fila da lotérica, está lá nervoso na fila da lotérica, xingando as pessoas, xingando o atendente. Calma aí, tu é crente. Sim ou não? Ah, está no volante, alguém cortou a tua frente, mete a mãozona na buzina e já o dedão para fora, né? Não é nem esse, né? É outro. E ainda, tu é crente, meu irmão. Amém? Quem entende que você é crente, diga amém, Jesus. O crente, se ele aprendeu com Jesus, ele tem que ser manso. Quem sabe que ovelha é mansa? Muito mansa. Mas quem sabe que o bode é quase indomável? Quem sabe? O cabrito, meu amigo, cabrito não tem jeito. O cabrito é bravo, o cabrito ele é quase indomável. Mas a Bíblia diz, irmão, que quando Jesus vier, o que ele vai fazer com os cabritos e com as ovelhas? O que ele vai fazer? Separar. Isso é muito preocupante. Não sirvamos a Deus só de palavras, mas vamos procurar servir a Deus com atitudes. Amém? À luz da palavra de Deus. Pregar aqui é muito fácil. Viver aquilo que a gente prega que é difícil. Sabe, eu sempre tenho uma teoria que a gente nunca deve pregar aquilo que a gente não entende, nunca deve pregar aquilo que não sabe, aquilo que não entende, não devemos pregar. Nunca devemos pregar aquilo que a gente não acredita. Se tu não acredita em oração, não pregue sobre oração. Se tu não acredita em jejum, não pregue sobre jejum. Se tu não acredita no arrebatamento, não pregue. O que você não acredita, não pregue. E outra coisa, não pregue aquilo que você não faz.
porque é muito ruim. Então não se prega o que não se crê, não se prega o que não se entende e não se prega aquilo que não se faz. Pastor, mas sobrou tão pouquinho para mim pregar? Pregue esse pouquinho. Cante esse pouquinho. Mas que seja aquilo que você faz, aquilo que você crê e aquilo que você entende. E aí o nome do Senhor é que vai ser glorificado na sua vida. Amém, meus irmãos? É isso que nós precisamos. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, nos diz claramente ali na carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Os irmãos vão lembrar. Olha o que Pedro escreveu aqui, meus irmãos. 1 de Pedro, capítulo 5. Glória a Deus, a igreja diga amém, Jesus. Poderia citar de cabeça, mas eu quero ler para os irmãos. 1 de Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O que é ansiedade, irmãos? Preocupação, cuidado, sim ou não? Então o Senhor diz, olha, pega todas as tuas preocupações e coloca onde? Nas mãos de Deus. Qual é a tua preocupação aqui nessa noite? Pastor, minha preocupação é com o meu casamento. Põe na mão de Deus. Minha preocupação são com meus filhos. Coloca na mão de Deus. Minha preocupação é com o meu emprego. Coloca na mão de Deus. Tudo aquilo que está promovendo, tudo aquilo que está gerando, tudo aquilo que está criando essa ansiedade, essa preocupação em teu coração, coloque nas mãos do Senhor. Tá? Então, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, vírgula, porque ele, Deus, tem cuidado de vós. Olha uma coisa triste que eu vou falar para os irmãos. Estamos no meio de uma pandemia ainda. Quanta gente que desde que começou a pandemia não deixou mais o pai e a mãe vir na igreja. Não vai na igreja porque é pandemia. Eu falo com conhecimento de causa. Eu fiz sepultamento de pessoas que desde que começou a pandemia não vieram mais à igreja, porque a família não deixava, mas morreram de outra coisa. Então há uma preocupação muito grande, as pessoas, elas, irmão, essa pandemia mostrou quem confia em Deus e quem não confia. Mostrou. Pastor, mas a gente pode pegar Covid? Claro que pode morrer com Covid? Pode. Mas isso não vai me parar, não vai parar você, não vai parar a marcha da igreja. Isso não vai impedir de nós continuar crendo e louvando e adorando esse Deus, meus irmãos. Então, seja pandemia, seja qualquer outra coisa, nós colocamos as nossas ansiedades, as nossas preocupações, os nossos cuidados na mão do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de nós ou não cuida, meus irmãos? Quem é que já leu na Bíblia que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que teme a Deus? E quem acha que isso é verdade? Será que não é um 7-1, irmão? O anjo acampa do redor, mas não estou vendo o anjo aqui. Irmãos, se Deus fosse abrir os nossos olhos aqui, a gente ia ver anjo de tudo quanto é tipo aqui. Anjo alto, anjo baixo, anjo magro, anjo gordo. Oh, maravilha de Deus. Querido, se você veio de casa acompanhado pelo anjo do Senhor, que eu acredito nisso, se a senhora veio de casa acompanhada pelo anjo que te guarda, olha, deve ter lá muitos anjos lá naquela rua, lá esperando. O que você está fazendo aí? Estou esperando acabar o culto aí na Cristo e a Vida, para levar o Benjamin para casa, para levar a Maria para casa, para levar ele para casa. Quem crê que você não está sozinho, levante essa mão e diga glória a Deus aqui nesta noite. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus, e Ele os guarda e os livra de todo mal, diz a palavra do Senhor, meus irmãos. Nós não estamos sozinhos. Amém? Vamos falar aqui de Bíblia. Sadraque, Mesaque e Abednego não estavam sozinhos na fornalha. Daniel não estava sozinho dentro daquela cova. Moisés
conduzindo Israel para o deserto, Deus disse, eu vou enviar o meu anjo. Ele foi mais ousado, ele falou, Deus, anjo não. Eu quero que o Senhor vá com a gente. Quem tem crédito pode pedir, né, meus irmãos? Quem tem um créditozinho lá em cima é ousado, não é verdade, meus irmãos? O Senhor disse, não, mas eu vou mandar o arcanjo, eu vou mandar o serafim, vou mandar um querubim. Não, não, Senhor, sem arcanjo, sem querubim, sem serafim, eu quero a presença do Senhor. Se o Senhor não vai, a gente sem o Senhor também não vai. Nós queremos a tua presença, aleluia. Oricalabachanda, candarabachai. Oh, levante a mão e adore esse Deus aqui nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Moisés foi ousado. Era, digamos, um pouco abusado. Um dia Deus disse para ele, Moisés, eu vou destruir essa nação aí que está contigo e vou fazer de ti uma nação maior e mais forte. Moisés disse, não, Senhor, tu não vai destruir o povo não, Senhor. Tem misericórdia do teu povo. Senhor, o que o pessoal vai dizer, Senhor? Moisés, ele se preocupava com o testemunho, sabe, irmãos? O que o povo vai dizer? Quando todo mundo ficar sabendo aí que Israel pereceu no deserto e só sobrou eu, o pessoal vai dizer, o Deus de Moisés não está com nada. Não pôde livrar o povo, aí matou lá no deserto eles e por isso. Aí Moisés disse, não, o Senhor não faz isso. O povo vai falar mal, o povo vai julgar, o povo vai sair por aí espalhando fofoca, mentira, caluniando. Olha, se eu quer saber de uma coisa, Moisés pensando no bom nome de Deus, porque ele não estava pensando no nome dele. Moisés pensando no bom nome de Deus, disse, Senhor, ou o Senhor perdoa esse povo, ou então risca o meu nome do teu livro. Alacandarabasheia, oricalabachanda candarabachai. Moisés era um verdadeiro intercessor da multidão do povo, meus irmãos. Esse é o homem de Deus. Pastor, que quando um crente peca, joga o crente para fora, isso não é homem de Deus? Concorda comigo, meus irmãos? Bom, excluir da igreja é a coisa mais fácil que tem. Meter o pé não sei aonde e dizer fora da igreja, isso é fácil, muita gente faz. Mas agora, igual Moisés, o povo pecou, quem sabe disso? E aí Moisés diz, olha Deus, é o seguinte, ou perdoa ou apaga o meu nome do teu livro. Deus deve ter pensado, olha, o cabra prefere ser apagado do livro do que eu destruir o povo pecador, mas por amor a Moisés, Deus poupou o povo, meus irmãos. Crente que não tem misericórdia, principalmente quem quer ser um obreiro, uma obreira, se você sonha, almeja ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, você tem que ter misericórdia. Mas pastor, misericórdia é concordar com o pecado? Não, não é isso que eu estou falando. Mas misericórdia é você ajudar a pessoa, é você dar o ombro à pessoa, é você dar a mão à pessoa, é você orar pela pessoa, é você ter paciência muitas das vezes com aquela pessoa que hoje te atira uma pedra, mas que amanhã pode ser o melhor irmão da igreja para estar do teu lado te ajudando. Então precisamos ter compaixão. Acho que nos anos 90 eu preguei uma mensagem, o tema era, eu não sou muito de dar tema, mas na minha cabecinha eu pensava, marcas de um verdadeiro missionário. E uma marca de um verdadeiro missionário é a compaixão. Quem não tem compaixão, quem não sabe chorar a dor do outro, não serve para ser missionário. Quem não sabe se colocar na dor do outro, né, no lugar da outra pessoa, não serve para ser missionário, meus irmãos. Não adianta trocar enxada pelo ministério, não adianta trocar o trabalho pelo ministério, se você não tem misericórdia na tua vida. Mas se você tem misericórdia, se você tem compaixão na tua vida, venha para o ministério e Deus vai te usar poderosamente, eu tenho certeza disso, louvado seja Deus, amém, meus irmãos. A obra de Deus não é lugar para gente magoada. Gente que quando escuta o nome de alguém se estribucha, vira os olhinhos. A obra de Deus não tem lugar para pessoas assim. Amém? Judas, ele veio com o dinheirinho no bolso, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Não sei se todo mundo sabe, 30 moedas era o preço de um escravo, quem sabe? Ele
vendeu. Tu sabe, irmão, às vezes o cara peca e acha que é muito esperto. Irmão, o pecador é burro. Olha como Judas foi burro. Irmão, se ele pedisse 1000 moedas, eles pagavam. O que ele pedisse, eles pagavam. O Bocó pediu 30 moedinhas. Ele podia ter pedido 500, 1000, 2000, 5000 moedas. Você já viu quanto os filisteus pagaram por Sansão? Eles pagariam por Jesus, mas o pecador, a pessoa que está atolada no pecado é burra. Vendeu por 30 pecinhas de prata, veio com ela no bolso. Chegou ali onde Jesus estava orando, coitado de Jesus, coitado do nosso Salvador, orando por nós, orando, né, pelas nossas almas. Lá no Getsêmani, João capítulo 18, vem Judas ali, entra no horto da oração. Quando Jesus vê Judas vindo, Jesus sabe que no seu bolso tem 30 peças de prata, que foi o preço da traição dele. Mas Jesus olha para Judas e diz assim: aqui vieste, amigo. E ele chega próximo de Jesus e diz: eu te saúdo, Rabi, o beija. Jesus sabia que aquele era o beijo da traição. Talvez se fosse eu ou se fosse você, alguém que está traindo, o que você faria? Se aquela pessoa que traiu você fosse te dar um beijo, você daria uma bofetada? É o mínimo que você faria. Sai para lá, seu Judas. Sai para lá, sua isso, seu isso. Talvez se uma pessoa que nos enganou viesse nos beijar, era capaz de nós meter a mão na cara da pessoa e mandá-la se afastar, capaz de dar um chute. Mas Judas, mesmo sendo traidor, Jesus deu o rosto para ser beijado. E quando ele beija Jesus, então Jesus diz a ele: com um beijo você está traindo o Filho do Homem. Mas melhor para ti era não ter nascido. Oricalabachanda candarabachai. Você não precisa pagar o mal com o mal. Porque se essas pessoas que fazem o mal não se converterem, pagarão um alto preço diante do nosso Deus, meus irmãos. Não pague o mal com o mal, amém, meus irmãos? Então, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Agora o versículo 8. Sede sóbrio. E o que mais? Sede sóbrio e vigiar. O que é vigiar, irmãos? Alguém sabe o que é vigiar? Um significado de vigiar. O que significa vigiar? Ficar atento. Bom. O que mais? Cautela. Cuidado. Sim. E é isso. Então, o Senhor diz: sede sóbrio e vigiai. Fica esperto. Fica ligado. Fica atento. Porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor. Aqui, irmão, tem pregador que diz que o diabo anda ao derredor porque ao redor está o anjo. Irmão, derredor, ao redor é tudo a mesma coisa. Isso é conversa fiada de pregador. Redor e derredor é a mesma coisa. Quando a Bíblia diz que o diabo anda ao derredor, significa que ele anda ao redor. Tá? Diz aqui a Bíblia: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando a quem possa tragar. Mas quando ele chega do teu lado, ele diz: esse aí eu não posso, com essa aqui eu não posso, porque eu sinto o cheiro de Cristo, o perfume de Jesus está na vida dele, o perfume de Jesus está na vida dela. Quantos exalam o cheiro de Cristo ainda? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Irmão, profecia é maravilhoso, revelação é maravilhosa, tudo é maravilhoso, mas nada ocupa o lugar da palavra da nossa vida. Sabe, tem crentes que a coisa que ele menos gosta no culto, sabe o que é? A palavra. Você pode ver, quem sabe que tem igrejas que quase não tem mais pregações hoje, quem sabe? Estão substituindo as pregações por chás, cafés, almoços, né? Culto deixou de ser culto, agora é reunião. Certo, meus irmãos? Trocar a paz do Senhor pelo boa noite. Vão tirando tudo. Vão tirando tudo aquilo que nós aprendemos. Amém, meus irmãos? Tem lugares, irmãos, que o que fala mais é a peça de teatro. Não estou aqui condenando e nem dizendo que é algo que não deva ser feito, não é isso.
Mas eu quero lhes dizer que uma peça de teatro, por mais bonita e edificante que seja, ela ainda assim não pode ocupar o lugar da palavra de Deus, irmãos. Quero dizer que uma coreografia, por mais bem ensaiada e por mais bem preparada que foi, ainda assim não pode ocupar o lugar da palavra de Deus, meus irmãos. Quero dizer que as músicas, por mais bem tocadas e por mais afinados que os cantores sejam, ainda assim não pode ocupar o lugar da palavra, meus irmãos. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse Jesus. Glória a Deus. Quantos amam a palavra de Deus ainda? Quantos amam a palavra de Deus? Quantos amam a palavra de Deus? Amém. Glória a Deus. Muitos pregadores nós os taxamos como chatos e não gostamos de ouvi-los. Não é assim, meus irmãos? Mas não deveria ser assim. Independente de quem for pregar a palavra de Deus, entendamos que a palavra não é dele, a palavra é de Deus. Existem pregadores que têm uma habilidade maior com a palavra. Existem pregadores que têm uma habilidade menor. Mas mesmo assim eles devem ser respeitados. Querido, os apóstolos nem todos eram Pedro, nem todos eram Tiago e nem todos eram João e muito menos Paulo. Mas eles tinham um ministério. Amém? E a gente tem que respeitar as pessoas. Ah, mas eu não gosto do jeito que ela prega ou que ele prega. Você não tem que gostar. Se a pessoa estiver falando a palavra, o que vale é o que a pessoa está sendo falado, e não se você gosta ou não gosta da pessoa ou do jeito que a pessoa prega. Amém, igreja do Senhor? Haviam professores na escola que a gente tinha mais carinho e que a gente gostava mais das aulas. Haviam professores que a gente, às vezes, não gostava tanto das aulas, mas todos eles foram fundamentais para o nosso crescimento secular. Sim ou não, meus irmãos? Aquele professor de matemática que você não gostava, aquele professor de geografia, de ciências que você não gostava, mas ele foi tão importante no teu crescimento, no teu currículo escolar. Talvez hoje você tenha uma boa profissão, você tenha um bom trabalho, talvez hoje você tenha um bom conhecimento de muitas coisas na tua vida, e você deve isso graças àquele professor que tantas vezes você disse que ele era chato. Que tantas vezes você brincava na aula dele, às vezes até fazendo coisas que não deveria fazer. Mas se hoje você é alguém, é porque você aprendeu alguma coisa lá atrás. Passe a valorizar quem faz a obra de Deus. Passe a valorizar os cantores, porque eles se dedicam para cantar. A maioria aqui são todas donas de casa. Tem filho, tem marido, tem casa para limpar, comida para fazer, roupa para lavar, roupa para passar. Algumas ainda trabalham fora, mas ainda assim elas tiram um tempo para ensaiar, para chegar aqui e adorar a Deus, para servir alguma coisa para a edificação da nossa vida, meus irmãos. Quando uma dessas mulheres que tem tanto compromisso em casa com o marido, filhos e outras coisas que elas têm que fazer, mas que elas se dedicam para chegar aqui e oferecer um hino, era o momento de nós estar aqui jubilando e glorificando a Deus e sentindo a presença de Deus e orando por essas irmãs para que Deus venha usá-las cada vez mais. Da mesma maneira, esses homens que tocam e que cantam, que também são pais, são maridos, trabalham, pagam contas, têm as suas dificuldades, mas eles ensaiam, se reúnem, oram, procuram, fazer algo bom para apresentar a Deus aqui. E muitas das vezes nós desprezamos o que as pessoas fazem. Muitas das vezes fazemos biquinho para quem está pregando ou para quem está cantando. Imagine o culto sem esses músicos. Imagine o culto sem esses cantores. Imagine o culto sem o pregador. Ah, pastor, mas Deus está aqui, eu sei. Mas Deus não vai enviar aqui uma orquestra do céu para tocar, meu amigo. Deus também não vai enviar aqui um anjo para pregar. Quem é que Deus vai usar? Deus vai usar nós aqui, viu, meus irmãos? É nós aqui que Deus vai usar.
Então nós precisamos apoiar e orar esses irmãos. Orar por eles, para que Deus continue usando eles cada vez mais. É tão difícil, irmão, fazer as coisas para Deus. Amém, meus irmãos? A maioria foge da responsabilidade. A maioria foge. Às vezes você faz um convite, irmão, quem tem desejo de fazer alguma coisa para Deus? Quase ninguém. Tem igrejas por aí, irmãos, que estão abandonadas. Por quê? Porque não tem quem cuide. A coisa mais fácil é abrir igreja. A coisa mais difícil é manter uma igreja aberta. Por quê? Porque nem tudo a igreja pode pagar. Quem entende, diga amém, Jesus. Nem tudo. Imagine se a igreja fosse pagar toda a mão de obra. Pagar a recepcionista, pagar a pessoa que está fazendo uma limpeza, pagar a pessoa que está tocando, pagar a pessoa que está fazendo a coleta das ofertas, pagar a pessoa que roça, que varre, que lava, pagar a pessoa que coopera de uma ou de outra maneira. Imagina se a igreja fosse pagar tudo, virava em dívidas, e nós não teríamos condições de pagar a todos. Então, quem está fazendo é quem tem uma casa para cuidar, quem está fazendo é quem tem uma família para cuidar. Quem está fazendo são pessoas que têm compromissos lá fora, mas que estão dividindo a sua vida com as coisas de Deus. Amém, meus irmãos? E se tem uma coisa que essas pessoas merecem, é o nosso respeito e a nossa admiração, meus irmãos. Merecem e muito. Você entende? Diga glória a Deus. Então, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Irmão, o que acontece, escute o que eu vou lhe dizer. Vamos que aqui haja um curral, e aqui dentro haja alguns cavalos, tá? E ali fora há um leão. Mas o curral foi projetado de uma maneira que o leão não consegue entrar. O que o leão faz? Do lado de fora ele fica rugindo. E lá dentro do curral os cavalos escutam o rugido dele. E os cavalos ficam com medo e ficam nervosos. E sabe o que eles começam a fazer? Eles começam a dar coice na parede do curral. E vão se batendo e vão se aglomerando num canto e dando coice, cabeçada. Daqui a pouco, eles mesmos derrubam a parede que fazia a segurança deles. Porque o diabo, irmãos, uma grande forma, uma grande maneira que o diabo tem de atacar é colocando medo. Muitas pessoas nunca serão tocadas pelo diabo, mas, no entanto, têm medo do diabo. E por causa do medo do diabo, as pessoas às vezes não conseguem dormir. O diabo cria situações imaginárias. E a pessoa, ela alimenta aquilo na mente. E ela fica sofrendo dentro de casa, fica sofrendo às vezes em um ambiente trancado. Tem medo de ficar sozinha, medo de dormir sozinha. Por quê? Porque o diabo, ele toca o terror na mente das pessoas. Mas quem está revestido da armadura de Deus não precisa ter medo do diabo. Paulo diz que o salvo, ele tem o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, a couraça da justiça, e os seus pés estão calçados na preparação do evangelho da paz. Quando o diabo nos ataca, nós temos uma arma de defesa chamada escudo da fé. Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo de número 10, que o escudo da fé, ele serve para apagar todos os dardos inflamados do maligno. O diabo, ele lança aquelas setas incendiárias, o diabo, ele lança aqueles dardos inflamados para destruir, para te abater, para te desanimar. Mas quando você tem o escudo da fé, você levanta e você se protege, dizendo: na minha vida não, Satanás, na minha vida não terá efeito, na minha vida tu não toca, a minha vida tu não terá domínio, a minha vida você não mexerá com ela, porque eu tenho o escudo da fé. E se você ainda tem o escudo da fé, levante a mão e glorifique a Deus aqui, porque o Senhor está entrando com a providência para te guardar e te proteger nessa noite. E candalá surianda lamanai. Quantos ainda têm o escudo da fé? Diga glória a Deus.
Para cima de mim não, Satanás. Eu tenho o escudo da fé. Amém? Querido, o escudo, quem já leu o Salmo 91 que fala broquel? Broquel é um pequeno escudo. O escudo é grande. O escudo protege o corpo inteiro. Já viu a polícia militar quando vai atender um distúrbio civil, eles vão com o escudo? As pessoas jogam pedrada, as pessoas dão paulada, as pessoas atiram tudo quanto é objeto, mas o policial está atrás do escudo. Nada os atinge, porque o escudo é uma arma de defesa. Quando a Bíblia fala do escudo da fé, está dizendo que quem tem a fé está protegido da planta do pé até o alto da cabeça. Não haverá um fio de cabelo seu que será atingido, porque você está protegido atrás do escudo da fé. Glória a Deus, amém, meus irmãos. Podem nos atacar como quiserem, não vão nos atingir, porque nós estamos atrás do escudo da fé, protegidos pelo escudo da fé. E se não bastasse o escudo, ainda temos o capacete da salvação, meus irmãos. E ainda temos nas mãos a espada do Espírito. Se o escudo é uma arma de defesa, a espada já é uma arma de ataque. Crente, você não tem que ficar só se defendendo. Você tem que atacar o inimigo também. Amém, meus irmãos? É igual Davi, ele atacou Golias lá fora do arraial. Davi não ficou esperando Golias entrar no arraial dele para então se defender. Davi foi atacá-lo. Então a igreja, ela tem que ser uma igreja agressiva. Agressiva não no braço, não na força do braço, mas agressiva no sentido de ir para cima do inimigo, evangelizar. Ir para cima daquela pessoa que o diabo está amarrando a vida dele no crack e evangelizá-lo. E na vida daquela pessoa que está no submundo do crime, dizer para ele que se ele não abandonar aquela vida, se ele morrer assim, ele vai para o inferno. E ir para cima daquelas pessoas que estão enganadas na idolatria e dizer a eles que deuses de pau e de madeira não são deuses, mas que o Senhor é o único e verdadeiro Deus, meus irmãos. Amém? Irmãos, eu trabalho na rua e eu fico às vezes pensando, meu Deus, como a idolatria é forte. Eu chego nas casas, tem uma televisão ligada, um rádio ligado, e lá está Santa Maria, Mãe de Deus. Como se fala em Maria? Homens que colocam a esperança da salvação em Maria. E a igreja está preocupada com a prosperidade. E a idolatria crescendo. Se já não bastasse os ídolos de pau, de barro, de cobre, de ferro, ainda tem os ídolos, homens, pastores que são idolatrados, cantores que são idolatrados, homens, atores e atrizes que são idolatrados, gente que é idolatrada, que as pessoas... Querido, o que é um falso Cristo? Um falso Cristo é um falso Salvador. Tudo aquilo que você acha, ou todo aquele que você acha que é o Salvador, ele se torna um falso Cristo. Só Jesus Cristo é quem nos salva, meus irmãos. Então nós precisamos ser uma igreja mais agressiva. Falar a verdade para as pessoas, irmãos. Sabe, tem evangelho que não faz nem cócega no inimigo. Não incomoda. O verdadeiro evangelho incomoda. O verdadeiro evangelho não agrada a carne. O verdadeiro evangelho, ele corta a nossa carne. O verdadeiro evangelho é como sal, que quando cai numa ferida, causa dores. E assim é conosco, meus amados irmãos. Quando nós estamos em falta com Deus, que a palavra vem, a gente sente o impacto da palavra. Mas a gente que conhece a verdade, a gente diz, é verdade, Deus, eu estou precisando, fala. Fala porque eu preciso, fala porque eu estou muito sem temor de Deus, fala porque eu preciso aprender mais, fala porque eu preciso melhorar mais, amém? Quem tem o conhecimento sabe que é preciso muitas das vezes apertar. Como é que os antigos falavam? O que arde? Como é que os antigos falavam? O que arde e o que aperta? Segura. Aí nós não queremos nada ardendo e nada segurando. Mas querido, não se conforme com o evangelho, que o evangelho se molda ao teu padrão de vida.
Porque, querido, ó, o jogador de futebol vem para a igreja, o evangelho se molda ao jogador de futebol. O cara pode jogar bola sem problema. O lutador de artes marciais vem para a igreja, o evangelho de algumas igrejas se molda a ele. O cara é crente, mas esbofeteia, quebra o nariz do outro no ringue. E não tem problema, é da nossa igreja. Vamos orar pelo irmão aí, que é crente da nossa igreja, que vai disputar agora lá nos Estados Unidos, o UFC não sei lá das quantas. Vamos orar para Deus dar vitória para ele. Ó, o cara vem para a igreja cantando funk, né, e continua cantando funk. Vem para a igreja atriz, ator, continua atriz e ator. Vem para a igreja bicheiro e continua bicheiro. Vem para a igreja com os velhos costumes e continua, quer dizer, é um evangelho que vai se adaptando aos gostos e aos prazeres de quem o aceita. Mas o evangelho de Cristo, ele não se adapta a ninguém. E quem quer ir para o céu, nós é que precisamos moldar a nossa vida pela palavra, meus irmãos. Quem compreende, diga amém, Jesus. Tu acha que quando eu deixei de beber, eu deixei porque eu não gostava? Ah, irmãos, eu enjoei da cerveja e aí parei de beber. Eu não enjoei da cerveja não, irmão. Talvez se eu não fosse crente, estava bebendo até agora. Ô, bicha boa. Tu acha que eu sou crente? O pastor ficou crente, o pastor acha a cerveja ruim. Se fosse ruim, a turma não tomava. Toma porque é boa. Só que não pode, porque embebeda. Uma caipirinha, meu irmão. Tu acha que se caipirinha fosse ruim, tu acha que as pessoas iam tomar? Cheio de gelinho, um velho barreiro, uma caninha 51, uma mesa de bar, meu irmão, um frango a passarinho, um espetinho lá de camarão, você tomando a caipirinha, pouco bom, mas não pode porque é pecado. O pecado é gostoso, o pecado não é ruim, é gostoso. Mas o problema do pecado é a sequela, são as consequências que o pecado traz, meus irmãos. Se o pecado fosse ruim, nós não tinha dificuldade para deixar. Quem compreende? Bom, quantos pularam carnaval? Era ruim pular carnaval? Lembra? Olha a cabeleira do Zezé. Lembra? Você estava lá. A bailarina lá, seminua. Era bom demais. Não é verdade? Lembra dos bailão? Quem é aqui de Joinville? Lembra do Alvorada, metrô? Lembra das musiquinhas lentas? Você olhava a gatinha, ia lá, então, colava o rostinho e... Tá lembrando? Lembra? Não era gostoso? Mas era pecado. Você saía dali a pecar, prostituir, adulterar, fazer coisa errada. Sabe onde é que você ia continuando dessa vidinha? Você ia para o inferno. Aí você disse, bom, eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. O pecado é bom, agrada a carne, mas o pecado entristece o Espírito Santo. E como eu quero ir para o céu, eu vou dizer não para a carne, e sim para o Espírito Santo. Amém? Quantos de vocês aqui eram apaixonados por praia? Praia para mim nunca foi o meu fraco. Eu fui em praias algumas vezes, mas eu não gostava muito, preferia rio. Mas quantos aqui apaixonados por praia? Chegava lá na areia... maiôzão, biquíni, sunguinha, né? Ficava lá só, eita, domingão, né? Chegava domingo à noite todo bronzeado em casa, ia trabalhar segunda-feira bronzeadinho, né? Pagando um sapo lá na empresa. Não, estive lá, pá. Era bom? Claro que era, mas era bom para a carne. Porque se Jesus viesse, você estivesse lá na areia, lá de biquíni, de maiôzinho, de sunguinha, sabe onde é que você ia? Lugar nenhum, tinha ficado na areia. Então, meu irmão, o pecado, ele é bom para a carne, ruim para o espírito. Lembra o que Paulo disse? O que eu quero fazer? O que Paulo disse? O que eu quero fazer? Eu não faço, mas aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo. Aí Paulo dá um grito de desespero e diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Alacanda surianda lamanai. Vira e mexe, o diabo tenta emplacar alguma coisa na nossa vida, meus irmãos. Vira e mexe, o diabo tenta fazer a gente voltar à velha vida, ao velho mundo, aos velhos costumes. Vira e mexe, o diabo ele vem tentando, dando sugestões para nós. Mas em nome de Jesus, vamos clamar pela misericórdia de Deus aqui nessa noite. Amém, meus irmãos. Estava até falando para uma pessoa, a minha geração,
Foi uma geração mais romântica. Gente que teve juventude escutando o Roberto Carlos cantar, Vando e tantos outros, né? Antônio Marcos, Vanusa e outros que cantavam. Essa geração era uma geração mais romântica, que olhava para a mulher com romantismo, mas isso não isentava o pecado, adulterava, prostituía do mesmo jeito. Mas era uma geração mais romântica, que tinha mais respeito pela mulher. Mas o pecado avançou tanto que hoje a mulher ela virou um objeto até na música. E as mulheres sem noção ficam lá naquele funk totalmente erotizado, quebrando, vão sofrer de bico de papagaio e o diabo, porque do jeito que elas mexem aquele quadril, quando elas tiverem 40 anos, elas vão estar se arrastando assim, ó. Porque não tem como a coluna aguentar aquilo ali, rapaz. Meu Deus, sangue de Jesus sem poder, amém, meus irmãos? Então o pecado é isso, meus amados. Mas quem quer ir para o céu diz não para o mundo, não para o pecado e diz sim para Jesus, amém, meus irmãos? Bate as palmas para Jesus, glorifica Ele. Isso, pode glorificar Ele aqui nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem umas mulheres dessas que parece que não tem nem coluna, parece que tem mola, né? Acho que só Deus para ter misericórdia. Mas essas coisas do mundo aí que o diabo prepara para seduzir as pessoas. Mas, irmão, fica firme com Jesus, amém, meu irmão? A irmã, fica firme com Jesus, amém? Presta atenção aqui, ó. Três pessoas aqui. Uma pessoa dessa tem uma dor forte embaixo da costela. Uma pessoa dessa vem sentindo uma dor forte embaixo da costela, assim. Você sente que é por debaixo da costela. O Senhor está te curando de um tumor, me revela o Espírito Santo. Você vai receber a oração aqui e você vai ver que essa dor vai desaparecer. Era um tumor, mas não vai ser mais a partir de agora. Cadê essa pessoa revelada? Eu chamo uma vez. Onde está essa pessoa revelada pelo Espírito Santo de Deus? Deus abençoe, querido. Se tu está sentindo, não tem nada a ver com tumor, é alguma coisa de músculo, alguma coisa, não é você não. Cadê essa pessoa revelada? Quer a bênção de Deus? Vem cá, minha irmã. Deus está te dando uma grande vitória aqui hoje. Bate as palmas para Jesus. Pode aplaudir a Jesus. Os pastores vão ajudar aqui. As outras duas pessoas, uma delas tem uma dor assim na altura da cintura, que isso está causando dificuldade para você ficar sentada, em pé, para andar, porque dói assim, e você sente que é o osso, e é o osso mesmo. Cadê essa pessoa revelada? Uma vez eu vou lhe chamar, vem cá, querido, venha, o sangue de Jesus tem poder, pode vir. Venha, Jesus vai lhe dar vitória aqui nessa noite. Pode vir aqui. A outra pessoa dessa, me revela o Espírito Santo de Deus. Essa pessoa, ela sente uma canseira muito forte e isso atrapalha até a tua respiração. Você fica ofegante. Por causa disso. É aquela respiração pesada, ofegante. E o Espírito de Deus me revela que essa pessoa tem um probleminha no coração dela. Por isso você está ofegante desse jeito assim, a respiração dessa forma. Cadê a pessoa revelada? Uma vez eu lhe chamo. Uma vez, cadê a pessoa? Não quer a bênção de Deus? Vem cá, querido, o sangue de Jesus tem poder, venha. Pode aplaudir a Jesus. Isso, aplaude a Jesus. Aqui nessa noite ainda, meus irmãos, tem 5 pessoas. 5 pessoas. O Senhor manda dizer assim para essas 5 pessoas, que o Senhor está cortando um laço. É só isso. Deus está cortando um laço na vida de vocês. Para que serve um laço? Para prender, para amarrar, para segurar. 5 pessoas aqui, Deus está quebrando, cortando um laço na vida de vocês. Se você sentir, levante a mão. Se for, o Espírito Santo vai confirmar, vou lhe chamar. 1, 2, vem. Não seria agora, Deus abençoe? 5 pessoas. Cadê vocês? Quer a bênção? Venha. 3.
Onde está essas outras duas? Não seria a irmã agora? Venha. 4. Falta uma pessoa. Cadê essa pessoa revelada? A última vez que eu vou lhe chamar. Lá atrás o irmão. Venha em nome de Jesus. Palmas para Jesus. Pode aplaudir a Jesus. Pode aplaudir. Eu quero convidar a igreja para nós ficarmos de pé. Pelo relógio lá está bem cedo, mas ele está com problema. O relógio está com a bateria fraca. Está igual alguns irmãos aí que estão com a bateria meio fraca. Vai ficando para trás. Não fique para trás. Né? Carrega a bateria nessa noite, amém? Nós vamos fazer a parte das ofertas agora. Se você trouxe a sua oferta, eu gostaria que você pegasse a oferta agora na sua mão. Vamos ofertar, irmãos. Ajude. Nós temos tantas coisas que são pagas. E a ajuda dos irmãos é muito importante, viu, meus irmãos? Muito importante mesmo. Então, se você puder ajudar, ajude. Temos irmãos que vai apresentar o dízimo nesta noite. Alguma pessoa, tem um irmão, venha, querido. Quem for apresentar o dízimo, pode vir à frente. Eu quero dar 2 avisos. Sábado que vem nós vamos no Rio Bonito, o pessoal do grupo e da banda, pedir para os irmãos, vamos se mobilizar aí para ver o que a gente faz. A gente vai dar uma força lá no Rio Bonito, no sábado. E o outro aviso é que dia 31 nós vamos ter um batismo. Então quem não é batizado, dá o nome para a Célia, dá o nome lá para a irmã. Inclusive tem uma irmã aqui que vai congregar com a gente, a sogra do irmão Ezequiel. Eu esqueci o nome da senhora. Irmã Laci? Irmã Nancy. A irmã Nancy, ela vai congregar com a gente. E nós vamos fazer o cadastro da Nancy também. A Célia pega o nome da Nancy daí aqui. E os irmãos que têm o desejo de batizar, pastor, eu quero me batizar, dá o nome para a irmã Célia. Ela vai anotar o nome e a gente vai ter uma conversa com os irmãos para que os irmãos possam estar fazendo uma coisa sabendo o que é um batismo, né? Uma das coisas que o batismo simboliza é o sepultamento. Então, quem é batizado vai enterrar o velho homem, a velha mulher, para ser uma nova criatura. Não vai poder sair da água e querendo ser o mesmo ou a mesma. Tem que mudar, né? Então, quem deseja batizar, dá o nome para a irmã e a gente vai conversar com cada um dos irmãos. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. Então, oremos. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, nós oramos pela vida dos irmãos que estão aqui apresentando o dízimo nesta noite na Tua presença, para que o Senhor venha receber o dízimo da mão de cada irmão, de cada irmã, e a todos aqueles que estão ofertando aqui nesta noite também, meu Pai, recebe as ofertas das mãos do Teu filho e da Tua filha, Pai, repreenda o devorador, repreenda o espírito da enfermidade, dá saúde para o Teu povo, ó Pai, o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Deus abençoe. Põe na salva, queridos. Põe na salva em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Natanael, você marca lá um dízimo de R$200, que está comigo, só que não está aqui, mas pode marcar lá, R$200. Aí você conta o que deu e põe mais 200 em cima, depois eu te entrego, está lá no carro. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe, põe na salva, queridos. Você veio buscar uma bênção, Jesus tem bênçãos para dar. Você veio buscar uma bênção. Levante tuas mãos para cima, receba um raio de luz e cante comigo, aleluia. Cante comigo, aleluia. Para encerrar, vamos mais uma vez, para encerrar. Você veio buscar uma bênção, Jesus. Você veio buscar uma bênção. Peça, Jesus vai te dar.
Levante tuas mãos para cima, receba um raio de luz e cante comigo, aleluia. E cante comigo, aleluia. Amém, Jesus. Vamos fazer a oração da fé. Temos alguém que ainda não aceitou Jesus e gostaria de aceitar? Pastor, eu quero aceitar Jesus, entregar minha vida nas mãos do Senhor. Temos alguém que deseja? Se houver alguém, dá um sinal com a mão para nós orar por vocês. Tem um moço. Vem cá, querido, então, em nome de Jesus. Venha. Você é parente do Orli? O que você é? Cunhado? Ah, então é irmão da irmã. Que benção. Qual é teu nome? Ernesto. Até o nome dele já é um nome bom, Ernesto, né? Fica aqui, querido. Tem mais alguém, meus irmãos, que deseja aceitar Jesus? Mais alguma pessoa? Pastor, eu estou afastado, eu quero voltar. Então volta, Jesus te chama. Tem alguém afastado para reconciliação? Se houver, pode vir. Jesus ama, Jesus salva, Jesus perdoa. Glória a Deus. Bate as palmas e glorifica o nome do Senhor. Oh, que bênção, irmãos. Irmão Valmir, Maleia, Henrique, né? Luiz. Irmão Valmir é uma bênção. Ele foi embora para o Paraná, voltou agora, se afastou, mas está voltando. É uma família muito querida, né? Ele é querido, a irmã é querida, o filho é um baita do menino bom. Quem fica feliz dessa família voltar para Jesus, diga amém, Jesus. O Ernesto está aceitando Jesus e a família está reconciliando. Que bênção. Vamos orar por eles? Então levanta a mão aqui para frente. Vamos orar por eles. Os pastores orem por eles também. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, eu oro pela vida do irmão Ernesto, que está te aceitando como Salvador aqui nesta noite. Perdoa, meu Deus, os seus pecados. Escreve, Senhor, o nome dele no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da tua vinda, Senhor. Abençoa também, meu Deus, o irmão Valmir, a irmã Leia, também o Luiz, que estão reconciliando aqui nesta noite. Perdoa, meu Deus, os seus pecados. Também escreva o nome deles no céu, no livro da vida. Sela com teu sangue para o grande dia da tua vinda, Senhor. E a tua igreja, que estará agora voltando para os seus lares, que o Senhor os acompanhe e os guarde e os livre de todo mal. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Pastor Ernesto, Deus abençoe, viu, querido? Fica firme. Deus abençoe, Valmir e família. Glória a Deus. Irmãos, os irmãos estavam cantando aqui. A igreja aqui, irmão, a igreja aqui é uma igreja muito abençoada. O povo aqui é um povo muito bom. Se eu for falar que alguém aqui é ruim, eu não tenho que falar de ninguém aqui nada. Só tem coisa boa para falar. Mas como Deus está levantando irmãos para ajudar a gente? Quem observa isso? Meu Deus, nós já tínhamos os irmãos antigos, que já era uma bênção, e agora umas pessoas novas aí que estão vindo, né? A Patrícia, que canta bem, é nova convertida, batizou aqui, o Rony canta bem, usado, né? A nossa irmã ali, a Cassiane, né? O esposo também, o Alisson ali, o Alisson canta no grupo, a Cassiane canta muito bem também, né? Uma bênção de Deus. E outras pessoas novas que estão vindo, Deus está usando essas pessoas. Você fica feliz, irmão? Quem vai orar por eles, diga amém, Jesus. Que bênção, né? Deus vai levantar muitas pessoas. Os velhos já são uma bênção. Não estou falando dos mais antigos aí, porque vocês já são uma bênção. Estou falando das novas que estão se levantando. Como a gente fica feliz de ver as pessoas novas sendo levantadas, amém? Vamos despedir com a paz do Senhor, amados? Diga forte e feliz, ó, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, vão em paz, Deus acompanha vocês. Quarta-feira tem culto à tarde eu prego, à noite o diácono Ronaldo prega. Sexta tem culto, sábado, domingo, venha participar. Vão com Deus. Se alguém desejar uma oração, pode vir à frente, que nós vamos orar, né? Tem o Claudinei aí, que é novo convertido também, já abrindo o culto, já até pregou, irmãos, que benção, né? Deus é grande, viu, meus irmãos? Deus é maravilhoso, né? Que bênção. Vão com Deus. Deus acompanha vocês. Boa segunda-feira, boa semana para vocês, irmão. Deus abençoe grandemente vocês. Vão em paz.